Amém. Opa. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém? Que bom. Todos animados para cultuar o nosso Deus? Que bom, irmão. Graças a Deus, né? Então vamos abrir a palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Não é dos livros mais fáceis de achar, mas não é dos mais difíceis, irmão. 2 Crônicas, capítulo 20. Segunda Crônicas 20, vou ler o verso 9 e 12, tá? Diz assim: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Verso 12: ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Amém, igreja? Irmãos, na verdade, o mundo é cheio de inimigos, não é verdade? Principalmente do povo de Deus. Mas eventualmente nós temos alguns inimigos comuns a todos. E esse inimigo nosso hoje em dia chama-se coronavírus. E eu estava lendo sobre o campo missionário na China. A coisa está feia por lá. E eu estou acompanhando um mapa aqui que aparentemente ele é em tempo real, né? Eles vão atualizando, né? A Ásia já tem grandes focos lá. A Ásia, a Oceania, a Austrália, que está lá na Oceania. E vai indo, vai espalhando. Na América do Norte, nos Estados Unidos, já tem alguns focos do coronavírus. Na América do Sul, aqui é central para baixo, não temos nada. Na África não temos nada. Porém, esse vírus assusta. E a gente vai ver na palavra de Deus, irmãos, isso já aconteceu outras vezes. Tanto que o verso 9 fala assim: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste. Ou seja, em qualquer dessas situações, irmãos, nós temos que nos colocar diante de Deus. E Josafá, ele dá aqui, primeiro ele fica sabendo que ele vai ser, os inimigos estão contra ele. Aí no verso 3, Josafá faz assim, ó: então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Sabe o que é isso, meu irmão? Confiar em Deus. A nossa esperança tem que estar em Deus. Não quer dizer isso, irmãos, que nós não temos que atentar às orientações das vigilâncias sanitárias, daqueles que entendem da ciência do vírus. Se a ciência falar para nós lavarmos as mãos, mantermos algum tipo de higiene, se separar alguma coisa, nós vamos fazer isso. Mas a nossa confiança tem que estar no Senhor Deus. E aqui é muito simples o que Josafá faz para o povo de Deus, irmãos, e isso serve para tudo. Ele faz jejum, oração, e depois lá embaixo vem louvor. Olha só, jejum, oração e louvor. O verso 4, e diz assim: e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Sabe o que é isso, irmãos? Orar juntos. Você pode orar sozinho na sua casa, mas pode orar juntos aqui na igreja. Inclusive às quartas-feiras nós temos a oração a reunião de oração para isso. Temos hoje aqui para isso, orar juntos. E nós não vamos ser pegos de surpresa, irmãos, porque nós nos colocamos diante do Senhor. E o interessante é que no verso 12, Josafá fala assim, ó: e não sabemos nós o que faremos. Irmãos, o que nós vamos fazer contra vírus? Além de tomar alguns cuidados, às vezes talvez até alguma vacina saia, mas até aí já pegou um monte. Nós estamos na mesma situação e não sabemos nós o que faremos. Aí ele continua, vírgula, porém os nossos olhos estão postos em ti. Amém, meu irmão? Eu não sei como vai ser esse vírus daqui para frente, mas eu sei uma coisa, e nós como povo de Deus temos que estar assim: porém os nossos olhos estão postos em ti. Amém, igreja?
Então vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. Vamos orar e clamar por esses povos, né, irmão? Principalmente lá na Ásia. E temos pessoas de Deus lá, irmãos, levando a palavra, necessitando das nossas orações. Pai querido, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós nos colocamos diante de Ti aqui, ó Pai, nesse culto de domingo, ó Pai. Senhor, queremos Te pedir, clamar a Ti, Senhor, por cada missionário ali, Senhor, na Ásia, ó Pai. Especialmente ali na China, Senhor, na verdade em toda a Ásia, Pai. Sabemos, Senhor, de notícias, Senhor, desse vírus, o coronavírus, ó Pai, que está ali, Senhor, dizimando, matando pessoas, ó Pai. Ó Senhor, nós clamamos a Ti agora, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de cada vida ali, Senhor, que a Tua mão de poder, a Tua graça possa reinar naquele local, ó Pai, que o Senhor possa cobrir, Senhor, com o Teu Espírito Santo, Senhor, a cada um naquele local, Senhor. Guarda, Senhor, aqueles missionários, Senhor, que estão levando a Tua palavra, levando o Teu consolo para aquela população, ó Pai. É o que pedimos em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Ó Senhor, como diz a Tua palavra, Senhor, o que nós podemos fazer, Senhor, mas também, Senhor, nós queremos decretar aqui, Senhor, que os nossos olhos estão em Ti, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Ó Senhor, e eu peço agora, Senhor, queremos entregar nas Tuas mãos este culto, Senhor, que o Senhor possa tomar, Senhor, adiante com o Teu Espírito Santo, ó Pai, que o Senhor possa abençoar o ministro de louvor desta noite, Senhor. Nós queremos Te louvar, nós queremos Te bendizer o Teu santo nome, ó Pai. Da mesma maneira, Senhor, eu peço, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, o Teu ministro que trará a Tua palavra desta noite, Senhor, palavra de poder, Senhor, palavra de ousadia, Senhor, que possa transformar nossas vidas, ó Pai. O Teu povo está com o coração aberto, Senhor, sedento para Te escutar, ó Pai. Ó Senhor, então abençoa, Senhor, o pregador desta noite, Senhor. Abençoa, Senhor, a cada um, Senhor, colocar a planta dos pés nesse local, ó Pai. Ó Senhor, nós queremos sair daqui transformados, Senhor, pelo Teu poder, pela Tua graça e pelo Teu amor, ó Pai. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, ó Pai, que é estarmos diante de Ti, ó Pai. E nós oramos no nome que é sobre todos os nomes, Jesus Cristo. Amém e amém. E uma salva de palmas para Jesus, irmãos. Paz do Senhor, igreja. Todos bem? Alguns correndo da chuva, mas graças a Deus estamos aqui mais uma vez na casa do Senhor. Normalmente quando eu venho aqui, alguns são testemunha que eu começo chorando. Hoje eu vou tentar rir. Muitas vezes a responsabilidade e a emoção de estar aqui, porque eu olho para mim até hoje e não me sinto merecedor de estar aqui. Mas pela graça do Senhor, cada um de nós aqui foi convocado para trazer a mensagem do Senhor através dos louvores e poder fazer esse momento de bênção, de louvor, de alegria. E para começar os louvores de hoje, a palavra do Senhor diz assim, em Salmos 95, de 1 a 3, na versão da Nova Versão Internacional: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, acima de todos os deuses. Eu não sei como foi a sua semana, mas eu gostaria de te pedir e de te lembrar para deixar todos os altos e baixos que tiveram dessa porta para fora, e que você pudesse se concentrar no Senhor, estar na presença dele, sentir a presença do Espírito Santo neste lugar, e que você possa celebrar que você serve a um grande Deus, o Rei de todos os reis, o Deus maior a quem todos nós servimos. Amém? Vamos cantar Grande é o Senhor. E eu gostaria de fazer um pedido. O Renato pediu ultimamente e eu acho que cabe, porque muitas vezes quando ele fala, eu me sinto assim.
Eu fico bem tímido na hora que dança, na hora que pula, na hora que grita, na hora que canta. E eu queria pedir para você tentar, mais uma vez, cada dia deixar um pouquinho essa timidez de lado e poder celebrar o Senhor, porque como o pastor Eduardo sempre diz, Deus é um Deus alegre, Ele gosta de festa, e muitas vezes a gente ainda não conheceu Deus dessa forma, que a gente possa começar a praticar isso um pouquinho mais, amém? Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Oh, aleluias. Vamos de novo. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor, derramado em mim pelo Espírito, conselheiro e amigo fiel, digno em tudo que prometeu, agradável é a sua vontade, eterna é a sua bondade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. O canto tá bonito, vamos ver agora se vocês seguem. Eu não me canso, eu não me canso, eu não me canso, eu não me canso, eu não me canso eu não me canso de dançar na presença de Deus. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Eu não me canso, eu não me canso, eu não me canso, eu não me canso, eu não me canso eu não me canso de pular na presença de Deus. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Eu não me canso, eu não me canso, eu não me canso, eu não me canso, eu não me canso eu não me canso de gritar na presença de Deus. grande é o Senhor, Grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor,
Todo mundo cantando e alegre. E principalmente as crianças aqui. Daqui a pouco vou pedir mais ajuda de vocês. Nós cantamos que grande é o Senhor. Nós vamos continuar louvando com a ajuda de vocês ao nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou numa cruz em nome desse amor. Nessa noite a gente quer falar um pouquinho das promessas de Deus e do grande amor que Ele tem por cada um de nós. Vamos declarar que nada nesse mundo vence esse amor. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar. Do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Eu sei, é tão difícil entender a morte de Jesus, a sua dor, seu sofrer, tudo que Ele fez. Vamos começar de novo? Vamos? Então vamos, vai. Do começo. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar. Do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Eu sei que é tão difícil entender a morte de Jesus, a sua dor, seu sofrer, tudo que Ele passou por mim e por você. A morte tentou vencer o amor de Jesus, mas Ele venceu e hoje vive. E Ele nos ensinou que tudo passará, e o que realmente irá contar é o amor. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar. Do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. A morte tentou vencer o nome de Jesus, mas Ele venceu e hoje vive. Ele nos ensinou que tudo passará, e o que realmente irá contar é o amor. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar. Do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Nada pode
vencer. Teu sacrifício na cruz, nada pode vencer. O teu amor, meu Jesus, nada pode vencer. Teu sacrifício, Jesus. Declare: nada pode vencer. Teu sacrifício na cruz, nada pode vencer. O teu amor, meu Jesus, nada pode vencer. Teu sacrifício, Jesus. Mais uma vez. Nada pode vencer. Teu sacrifício na cruz, nada pode vencer. O teu amor, meu Jesus, nada pode vencer. Teu sacrifício, Jesus. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz. Por nos amar, do pecado Ele nos libertou. Não há mundo, nada que vença esse amor. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu sacrifício, Senhor. Por cada um de nós, pecadores, Senhor, nós não éramos merecedores desse teu amor tão especial, tão grande, tão imenso, Senhor. Obrigado, ó Deus. Nós vamos continuar louvando ao Senhor e, coincidência ou não, e não deve ser coincidência, mas o outro louvor também chama grande ao Senhor. Porque não importa quantas vezes nós digamos o quão Ele é grande, nós talvez nunca tenhamos a ideia do quão grande Ele é. E esse louvor, ele é inspirado em Salmos 48, e no versículo 14 diz: porque esse Deus é o nosso Deus para sempre, Ele será nosso guia até a morte. Então que nós possamos louvar e entoar esse cântico, prestando atenção na letra e declarando que grande é o Senhor e que Ele será o nosso guia até aquele dia. Amém? Cantemos ao Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte,
alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Devemos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluias. Nós cantamos que grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. E no meio das tribulações, das dificuldades, muitas vezes nós esquecemos daquilo que nós cantamos. Eu falei para deixar os problemas lá fora e às vezes a gente passa por essa porta no final do culto e encontra com os mesmos problemas lá fora. E a nossa memória é curta e a gente se deixa levar pelos problemas lá fora. Existe um cantor norte-americano, para alguns aqui eu já falei isso, ele chama Jeremy Camp. E ele teve uma grande perda, uma perda muito dolorosa na vida dele. E ele se rebelou contra Deus. No testemunho dele, ele conta que ele chegou a tirar uma Bíblia longe, porque ele começou a questionar por que Deus tinha feito aquilo com ele. E depois ele conta esse testemunho num show, onde ele mostra a bênção de Deus e tudo que Deus tinha preparado para ele, apesar da dor que ele tinha passado. Inclusive, não sei se vocês viram, mas a título de curiosidade, vai ser lançado um filme agora contando a história desse testemunho, com base nesse louvor que nós vamos cantar. O filme chama... não sei, depois eu vejo aqui. Cadê? Enquanto estivermos juntos. Então, quem tiver a curiosidade pode procurar. E procurando me preparar para essa ministração, eu encontrei em Tiago, 1 versículo 12, que diz que feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Então, que a gente possa se aproximar de Deus e não fraquejar no momento da dificuldade, seja ela uma pequena, média ou gigantesca dificuldade, onde muitas vezes é onde Deus consegue fazer com que a gente deixe de utilizar a força do nosso braço, o poder do nosso intelecto, e a gente se renda prostrado, entregando os nossos problemas no altar aqui na casa dele e seguindo em fé, caminhando em fé.
posso crer na palavra de Deus, e sua mão sempre me guiará. Posso escutar sua doce voz cada dia em meu viver, e eu caminharei por fé, mesmo quando nada enxergar, pois eu sei que um novo caminho o Senhor tem preparado para mim. Vem retirar todo medo de mim, com sua graça e seu amor, pois um milagre tens feito em mim, me perdoando de todo mal. E eu caminharei por fé, mesmo quando nada enxergar, pois eu sei que um novo caminho o Senhor tem preparado para mim. Estou quebrantado, buscando sua face, ó Deus, pois tens falado, derramando suas palavras de amor. Estou quebrantado, buscando a sua face, ó Deus, pois tens falado, derramando suas palavras de amor. E eu caminharei por fé, mesmo quando nada enxergar, pois eu sei que um novo caminho o Senhor tem preparado para mim. E eu caminharei por fé, mesmo quando nada enxergar, pois eu sei que um novo caminho o Senhor tem preparado para mim. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o Senhor. Caso você ainda não sabe, como eu descobri há pouco tempo, aleluia significa louvado seja o Senhor. Então cada vez que você diz aleluia, você está louvando, você está agradecendo. E esse louvor que nós vamos cantar agora foi o que foi a minha inspiração para a noite de hoje. E mudou. Normalmente a gente ministra e prega sobre o tema logo no começo, e eu deixei ele para o final, até tentando contar uma história desse grande amor e das promessas de Deus. E a gente vai falar um pouquinho disso agora. Em Hebreus 10, 23 diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então essa fé que você acabou de cantar, com a qual você vai caminhar, a fé é nesse Deus, e Ele é fiel. Em Números 23, 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Em Josué 21, 45 diz: de todas as promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram.
E em João 14, de 1 a 3 diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, diz Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tornarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Em 1 João 2,25 ele diz: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. O pastor Eduardo e os demais pastores aqui têm chamado a atenção que a gente não tem falado mais da volta de Jesus. Muitas igrejas hoje se voltaram para prosperidade e mais recentemente até para o coaching espiritual. Só mudou o discurso, mas não falam de Jesus. Estão trazendo para o próprio homem, para o próprio ego. E eu estava viajando e ouvindo essa música e eu não conseguia parar de cantar e de chorar e de soluçar, e acho que me tocou de uma certa forma que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Um louvor chamado Ele Vem. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, digno ao Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. E Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor.
junto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, cantar o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Ora vem, Senhor. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Mais uma vez, igreja, só vocês. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem nos buscar. Deus abençoe a igreja. Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Jesus está voltando, está às portas. Nós não sabemos se ele vem nessa geração ou não, mas de qualquer maneira está às portas, não é?
Nós sabemos que ele pode vir a qualquer momento e devemos estar preparados. Tempos difíceis, os que vivemos, últimos tempos, de todas as formas, tem ataques, né? De todos os lados. E eu queria chamar a atenção para o que o irmão Roberto Carlos falou aqui no início do culto, sobre orarmos pela China, pelos países asiáticos, por esse vírus, né, que está assolando aquela região. E aproveitar para, como ele já orou também, para pedir que oremos pela conversão dos chineses. Os chineses são extremamente supersticiosos, muito, demais. E não por acaso, uma figura que eles adoram, amam mesmo de paixão, é o dragão. Você sabe que na Bíblia o dragão não é uma figura boa, né? É uma figura do inimigo das nossas almas, que engana. Mas eu assisti uma vez uma pregação de acredito, pastor americano de origem chinesa, e ele pregava, tinha uma plateia enorme, e ele pregava sobre o Deus da Bíblia na antiga China. E ele provava que os caracteres chineses têm tudo a ver com a palavra de Deus, né? Então ele pegava Gênesis, ia lendo lá, e a palavra, e ele olhando, eu falava, como é que se escreve essa palavra? E uma das coisas interessantes, que a palavra que era redenção, era um sangue de um cordeiro caindo sobre um homem, né? Então era algo que, ou seja, ele queria dizer, a Bíblia é antiga, os caracteres chineses são antigos, e em algum momento houve um desvio. Os chineses adoravam o Deus, não é, verdadeiro. Então, se você tiver interesse, procure lá, está em inglês, mas é facinho, veja lá, Deus no Antigo Testamento. Eu não sei, mas depois posso compartilhar com vocês. Amém? Então vamos orar pelos chineses. É um momento em que pessoas estão lá presas, não podem sair das cidades. Eu tenho contato com algumas pessoas, eles não podem sair de casa. Até o final de fevereiro, não pode sair de casa. Imagina, você não pode sair da sua casa. Então é muito complicado, né? Para tudo. Imagina você não poder fazer nada todo esse tempo. É muito difícil. Mas o evangelho está sendo pregado, como o irmão Roberto Carlos disse. Os missionários estão pregando. E nós cremos que haverá fruto. Nós devemos sempre lembrar de orar por esses povos, irmãos. Essas bandeiras, e talvez pedir aqui que sejam completadas as que estão faltando, e colocar aquele adesivo que caiu, mas que tem que estar lá, que é Jesus reina. Essas bandeiras estão para lembrar que nesses locais há uma grande perseguição ao evangelho. Há uma grande perseguição. São os 50 países onde o evangelho é mais perseguido. E foram feitas pela igreja, não foi mandado pintar. A igreja mesmo, as mulheres, não sei se foram só as mulheres, não lembro, acho que só as mulheres, né? Pintaram as bandeiras e colocaram para que oremos por eles. E é o último momento, então temos que orar mesmo, né? Deus nos dará oportunidades. Haverá dificuldades, lutas, mas não esqueça, Deus está ao nosso lado, sempre. Está ao nosso lado o Senhor. Isso é que faz toda a diferença. Vamos abrir as nossas Bíblias em Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Esse é mais fácil de encontrar do que 2 Crônicas, né, irmão Roberto Carlos? As pessoas têm mais familiaridade com esse livro. Encontramos? Vamos ler o capítulo todo. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiram os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com os seus gados e tendas,
vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um homem profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão seu filho estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos amparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. E ele lhe disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse: Eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha. A carne pôs no açafate e o caldo pôs numa panela. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos e põe-nos sobre esta penha e verte o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse Gideão: Ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra as Biesritas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: Toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fê-lo de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado, e o bosque que estava ao pé dele cortado. E o segundo boi foi oferecido no altar, de novo edificado. E uns aos outros disseram: Quem fez esta coisa? E esquadrinhando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: Tira para fora o teu filho, para que morra, pois derrubou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: Contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derrubaram o seu altar. Pelo que naquele dia lhe chamaram Jerubaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram num corpo e passaram e puseram o seu campo no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiesritas se ajuntaram após dele.
E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se convocou após dele. E também enviou mensageiros a Ézer, a Zebulon, a Naftali, e saíram-lhe ao encontro. E disse Gideão a Deus: se has de livrar a Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e secura sobre toda a terra, então conhecerei que has de livrar a Israel por minha mão, como tens dito. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura e sobre toda a terra havia orvalho. Amém? Nós vamos meditar hoje sobre tomando forças para virar a guerra. Tomando forças para virar a guerra é o que aconteceu com Gideão. Vamos orar. Te damos graças, Senhor, pela tua bendita palavra. Te pedimos que o Senhor nos ajude e abençoe para que o teu nome seja glorificado. Ajude e faz com que a tua vontade seja expressa no coração de cada um de nós, para te servirmos mais e melhor, para a glória e honra do teu santo nome. Amém. Esse ponto que nós estamos lendo de Juízes, se você ler o último versículo de Juízes, abre lá, último versículo, diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Juízes está entre a morte de Josué e a chegada de Samuel, ou seja, não havia um governo. Não havia um governo em Israel. Cada um fazia como bem entendia. E o livro de Juízes é realmente a manifestação de Deus de livramento do povo, pontual. Um juiz por vez era levantado para livrar o povo de todas as tribulações que lhe sobreviam. E se nós olharmos, a causa da tribulação era sempre que o Israel de Deus fazia o que não se devia fazer. Veja o versículo 1. Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Às vezes você ouve falar o seguinte: Deus não castiga. Deus não castiga. É verdade isso? O que a Bíblia tem a dizer a esse respeito? Em Hebreus 12, 7 e 8, diz o seguinte: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Você tem um filho, você o ama, você o corrige. Você orienta e, se preciso, usa a vara. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Deus trata com seus filhos. Ele não deixa os seus filhos ao léu. Provérbios 3, 24 diz o seguinte: o que não faz uso da vara, odeia o seu filho. Então, se você não repreende o seu filho, você o odeia. Mas o que o ama, desde cedo castiga. Claro que você não vai castigar o seu filho se ele não fez nada, mas você vai orientar 1, 2, 3 vezes. Se ele está incorrendo no mesmo erro, se ele não está se corrigindo, você precisa agir. Provérbios 29, 15 diz: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Eu lembro, eu era pequeno, e meu primo, infelizmente, não tinha muita correção em casa. E eu ia com ele no supermercado, e eu lembro que uma vez ele queria um carrinho, queria alguma coisa lá, e ele fez um giroscópio no chão, assim. Ele ficou chorando e virando assim, virando as perninhas, e a mãe comprou lá o que ele queria, né? Completamente sem orientação. Então, às vezes você vê uma criança assim que está completamente precisando de uma varinha, não é? Varinha mágica, né? Que tira o espírito mau, expulsa Satanás. E é algo importante que seja feito com amor e todo cuidado. E isso é muito importante. Nós precisamos voltar até aquele filho, criando filhos à maneira de Deus, aquele curso, não é? Aqui. E estávamos comentando sobre a família Benaglia, que cuida muito bem de seus filhos. Então, quem sabe Deus levante um Benaglia para falar sobre esse tema tão importante. Mas o castigo é limitado. Deus estava cuidando dos seus filhos porque estava querendo que seus filhos andassem na retidão. Houve uma invasão, o país foi invadido.
Imagina o que é você plantar e alguém roubar, pegar, destruir tudo. Se pegam alguma coisa sua, você logo fica bravo. Imagina fazer isso 1, 2, 3 e 4 vezes, nada do que você semeia consegue comer, porque alguém vem e rouba. O país estava empobrecido, as pessoas fugiram para as cavernas, fizeram covas, fizeram fortificações nas penhas, nas pedras, porque estavam fugindo dessa invasão tão terrível. Mas eles fizeram o que 2 Crônicas 7,14 depois vinha dizer, e que é verdade para eles e para nós. Porque às vezes nós podemos nos encontrar numa situação que a gente não sabe o que fazer. O irmão leu lá em Crônicas, não sabemos o que fazer. Mas o povo de Deus sabe o que tem que fazer. Você pode não saber o que você vai fazer com o seu inimigo que está te invadindo, mas você sabe o que você tem que fazer diante de Deus. Clamar ao Senhor. É isso que você tem que fazer. Não é? Então, aqui, então, o 2 Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é uma promessa para o povo de Deus. Aqui o povo de Israel havia pecado, todos haviam pecado, será que era isso? Não. Eu creio que aqui o Gideão não tinha pecado, embora o pai dele tivesse um bosque lá, o pai dele tivesse pecado, o vizinho tivesse pecado, a maior parte da nação tivesse pecado, mas ele talvez não tivesse pecado, creio que não tivesse pecado nisso. Deus sempre preserva alguém e levantaria com certeza um juiz dentro daqueles que não estavam no pecado. Mas, mesmo não tendo ele pecado, sofria as consequências. Então, às vezes, nós como povo de Deus sofremos consequências que não foi você que pecou. Você nota, por exemplo, hoje em dia que está mais difícil de pregar o evangelho? Porque está desacreditado o evangelho. Porque se confundem pastores como gananciosos, porque pessoas dão mau testemunho. E pessoas fecham os ouvidos à palavra, com dificuldade você fala, porque tem uma luta, tem uma invasão, tem alguma coisa acontecendo no reino espiritual. Hoje nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. Aqui no caso deles era um inimigo real, assim, de carne e osso. Hoje o nosso inimigo é real, espiritual. Não deixa de ser real, só que não é a carne e o sangue, é contra as hostes espirituais da maldade que nós temos que lutar. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e clamando os filhos de Israel ao Senhor, o Senhor envia um homem profeta, que aponta exatamente o problema. Então, em primeiro lugar, nós devemos saber que devemos clamar ao Senhor, e o Senhor sempre vai mostrar qual é o problema. Clame ao Senhor, Ele vai te mostrar. Ele vai mostrar. Profetizar não é só declarar a coisa futura. Profetizar na Bíblia significa declarar a vontade de Deus. E estar na vontade de Deus é o único lugar de segurança. Qual é o lugar de segurança que você tem? A vontade de Deus. Se você estiver fora da vontade de Deus, você não está garantido. Agora, você pode estar no meio de uma tempestade, estar no centro da vontade de Deus, você está garantido. Eu não sei, e fico imaginando quem está lá em Wuhan, que é o lugar onde começou, onde está o maior número de casos dessa infecção por esse vírus. Um crente, deve haver crentes lá, está lá orando ao Senhor. Ele não sabe se ele vai ser contaminado ou não. Porque eu creio também, irmãos, que na pregação e na manifestação, não é aquela assim, o povo de Deus não vai sofrer nada, só o outro vai sofrer. Não. Até para que não dê para você saber assim, mas Deus dá uma condição ao crente que é diferente do descrente. O descrente vai ficar desesperado. O crente vai ficar em paz. Ele pode estar atribulado, mas não está desesperado. Por quê? Porque eles sabem que ele tem crido. A salvação das nossas almas é a coisa mais importante, não tem nada que se compare a isso. E quando você tem isso, isso te dá uma segurança imensa. Uma segurança de que você nunca estará
perdido. Você estará nas mãos do Pai. Das mãos do Pai ninguém pode te arrebatar. Então, o homem chega, um homem profeta, e fala: Deus, né, do Egito vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, lembrando o livramento que ele tinha feito no Egito. Vos livrei da mão dos egípcios, da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e vos dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então havia templos de Baal em todo lugar. Na própria casa, né, do Gideão tinha um templo lá, que ele acabou derrubando. Primeira coisa que eu queria apontar aqui nessa, tomando forças para virar a guerra, é que o Gideão estava malhando o trigo no lagar. O trigo não se malha no lagar. Lagar é como se fosse uma tina. É um lugar grande que pode ser de pedra, de madeira, e lá você o que faz? Pisa as uvas. Não é lugar de malhar o trigo. O lugar de malhar o trigo é na eira, num lugar como se fosse um quintal aberto para você bater o trigo e tirar os grãos. Então você estende algo que possa ali depois, ou você tem uma superfície de pedra que você depois possa recolher, varrer os seus grãos, ou põe ali uma lona, você malha o trigo ali e você tira os grãos para você fazer a farinha. Mas como havia os midianitas, ele estava fazendo o que dava para fazer. Ele tinha algo na sua mão, uma estratégia, não havia desanimado, não havia perdido a esperança. Então, em primeiro lugar, não perca a esperança. Confie em Deus. Sempre vai ter um lagar para você malhar o seu trigo, mas ali não é o lugar, ali não é desse jeito, mas Deus vai te dar uma estratégia. Se você se entrega, se você fala, como é normalmente não dá, e você não faz nada, vocês não encontram o anjo de Deus. O anjo de Deus vai te encontrar quando você mantém a sua esperança. Mantenha a sua esperança, o Senhor é fiel. O Gideão aqui não estava... claro que ele estava com medo dos midianitas, né? Mas ele saía da sua casa e ia para o trabalho. Ia enfrentar a situação. Pegava o seu trigo, levava ali para o lagar e assim ele garantia a comida da sua casa. Não sei qual é o seu lagar, mas Deus proverá. Sempre tem um lagar. Quando você pensa que não tem mais nenhuma esperança, pense segunda vez, porque Deus sempre tem alguma coisa para você. E está perto. Não está distante. Não é? Está perto. Segundo lugar, o anjo chega para ele e fala: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas o que ele diz? Qual é a resposta de Gideão ali para o anjo? Ele diz o seguinte: Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Ele não está aqui duvidando da fidelidade de Deus. Ele não está aqui duvidando da fidelidade de Deus. Como é que eu sei isso? Porque no versículo 14 o anjo responde: vai nessa tua força. Ele não está dizendo: o Senhor não pode, o Senhor não foi fiel, o Senhor nos abandonou sem causa. O que ele está dizendo é o seguinte: nós merecemos estar desamparados, nós somos pecadores, nós erramos. É isso que Gideão está falando. Então, o segundo ponto é reconhecer o erro. Nós precisamos reconhecer o erro, o nosso e o da nação. Presta atenção que na Bíblia, quando você vê um homem de Deus orando, ele está orando por os pecados que nem mesmo ele não cometeu, mas ele ora pela nação. Nós temos que orar pela nação que se chama pelo nome de Deus. Não podemos simplesmente falar o seguinte: eles são lá, nós somos aqui, eles erraram, não tem nada a ver conosco, eles não são, não, eles são parte do corpo, estão invocando o mesmo nome, Deus vai tratar com eles, mas nós temos que orar por eles. Não podemos simplesmente largar para lá. É fácil, né? Eu não sou esse, não tenho nada a ver. Não tem que orar e chorar: Senhor, aqueles que invocam o teu nome estão errando. Gideão aqui está orando: se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Porque nós estamos em pecado, é isso que ele está dizendo. Que é feito das suas maravilhas, não tem mais, porque nós merecemos.
que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos amparou. Por quê? Nós pecamos. Nós fizemos o que não era para se fazer. Nós fomos para a idolatria. Ele podia bem falar o seguinte: o meu próprio pai tem um altar de Baal. No quintal da minha casa tem um bosque, onde as pessoas adoram esses deuses dos cananeus. A situação está grave. É por isso que nós estamos sofrendo isso. Não há condição de transformação sem arrependimento. Então o arrependimento, ele é básico. Quando nós reconhecemos o nosso erro, nós damos razão a Deus. E não há homem que não peque. Então ninguém pode falar: eu sou perfeito, né, não erro com nada. Quanto mais a gente tem que falar, mais a gente erra. Não é verdade? Às vezes você tem que lidar numa negociação, e aí você fica pensando: nossa, foi duro nessa negociação, não devia ter falado aquilo, não devia ter falado isso. Isso tem acontecido comigo várias vezes. Eu fico pensando se eu falei de uma forma que deu graça, ou eu falei muito duro, se eu ofendi alguém, se eu de alguma maneira passei ou por cima do direito de alguém. Nós não queremos fazer, mas às vezes, sem querer, podemos estar fazendo. Temos que pedir perdão. Reconhecer os nossos erros, não é? Terceiro lugar, o Senhor olha para ele. Veja que aqui, quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, versículo 12, fala o anjo do Senhor, quem você acha que é? Esse anjo do Senhor não é um anjo criado. Não é um anjo comum. Esse anjo do Senhor que aparece aqui para Gideão é uma manifestação do próprio Senhor Jesus, ali para ele. A manifestação do Senhor ali, é um anjo que criou todas as coisas, é o anjo do Senhor. Na verdade, quando fala no versículo 14, diz: o Senhor olhou para ele, sabe o que está escrito ali no hebraico? Iavé. Iavé. Iavé olhou para ele. Jesus, ele fala assim: quem me vê a mim, vê o Pai. Jesus está ali se manifestando para ele. O Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Você mantém a sua esperança, você confessa o seu pecado, Deus lhe dá uma palavra de promessa. A palavra de promessa é tudo que nós precisamos para fazer uma virada. A virada começa aí. Quando eu cheguei nesse ponto que Deus me deu uma palavra de promessa, então as coisas já começaram a mudar na hora. Porque a autoridade está na mão do Senhor Jesus. Ele é que tem a chave que abre e ninguém fecha. Ele que tem a chave que fecha e ninguém abre. Ele que faz a coisa acontecer e ninguém pode desfazer. Ninguém pode falar para Deus: o que você está fazendo? Se Ele que tiver te justificar, te abençoar, fazer mudar a sua vida, Ele faz e ninguém consegue impedir. Não é o diabo que vai impedir nada na tua vida. Ele não tem condição de fazer isso. Os midianitas estavam sobre a terra. Ele era apenas um homem. Mas, quando Jesus lhe dá uma palavra, é como aquele homem que chega ao centurião e manda falar para Jesus: Senhor, fala lá para o meu servo, está doente, eu nem sou digno de entrar na tua presença, mas diz uma só palavra e ele vai ser curado. É nessa fé que nós temos que ter. Uma palavra de Jesus muda toda a situação. E nós podemos recebê-la simplesmente quando nós nos alinhamos, né, como nós vimos, de nos arrependermos. Deus vai, clamamos ao Senhor, vai mostrar o que é que está errado, nós nos arrependemos, reconhecemos o nosso pecado, Ele imediatamente nos ajuda e abençoa. Não há nada que o Senhor não possa perdoar. Ele quer perdoar. Essa é a época, nós estamos vivendo a época da graça. A porta se fechará um dia, mas estamos aqui na época da graça. Temos que usar essa porta para nos alinharmos à vontade de Deus. Então, quando Gideão ouve a palavra de que ele poderia livrar Israel,
e porque o Senhor estava livrando, uma das coisas que é muito importante é, o quarto ponto aqui que eu diria, é a humildade, irmão. A humildade, ela precisa ser mantida em todo ponto. Porque é aí que muita gente que recebe a palavra de Deus cai. Porque recebe e fala assim, falou com a pessoa certa. Chegou no cara certo, deixa comigo. Eu vou resolver esse problema. Vou mesmo. Mas Gideão fala o seguinte, ele fala, ai Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Ele não se engrandece de forma nenhuma. Ele se reconhece como fraco. E é uma constante. E quanto maior a obra, tanto maior tem que ser a humildade, né? Para que o homem não se engrandeça. Moisés chegou até a deixar Deus bravo, de tanto que ele falava, eu não posso, sou gago, não posso. Você vai. Por isso a palavra de em cima do profeta é peso do Senhor. Não é porque ele está querendo se engrandecer, mas ele sabe que é um peso, uma responsabilidade que ele precisa exercer. Ele não pode deixar de exercer, mas ele não está usando isso em benefício próprio. Paulo, o apóstolo Paulo, diz que foi dado um espinho na carne dele para que ele não se engrandecesse pelas revelações, um freiozinho, para que ele ali não ficasse orgulhoso. O orgulho é o que faz a pessoa cair. A honra vai adiante da humildade, mas a altivez de espírito precede a queda. Então, quem é altivo de espírito, quem acha, eu sou o cara, já começou a errar. Orgulho é o pecado que vai pegar muita gente. A pessoa se orgulha de não fazer isso e aquilo, como era o fariseu. Lembra do fariseu que também subiu ao templo para orar, e um publicano pecador? O fariseu orava, eu não sou como os demais homens. Eu não sou um roubador, não sou um adúltero, eu não sou nada de que ofende a lei, dou os dízimos, faço todas as coisas certas, não sou como esse publicano pecador. E o publicano pecador batia no peito, Senhor, tem misericórdia de mim. Qual o pecado que incorreu primeiro? O orgulho. E onde ele caiu? No orgulho. Quantos não se deixam de enquadrar em todos os pecados, se enquadram no pecado do orgulho? Incapazes de poderem receber a graça de Deus, porque o vaso precisa ser pequeno, para que a glória seja de Deus. O vaso é de barro. Nós somos de barro. Não tem ninguém melhor que ninguém. Quem é que aqui tem condição de ficar sem tomar banho e cheirar gostoso? Ninguém. Entendeu? Então, se tem alguém cheirando ruim, você também cheira ruim. É que você tem condições de tomar um banho. Mas deixa sem tomar banho para ver se alguém te aguenta. Não é? Tinha um pastor meu que, de uma igreja que eu congregava, falava, nada que sai do corpo humano cheira bem. É verdade. Tudo cheira ruim. Então, temos que ter humildade. Não somos melhores que ninguém. Ele também mostra a sua humildade quando ele, no versículo 36 e até o 40, ele pede os sinais a Deus. Ele não está sendo descrente, irmão. Eu não vejo isso, não vejo que ele está descrente, mas nós muitas vezes pensamos, Senhor, será que essa obra é para eu fazer mesmo? Eu devo fazer isso? Isso é tão grande. Será que sou eu que tenho que fazer isso? Pode bater essa dúvida no seu coração. E se bater essa dúvida no seu coração, você tem o direito de pedir a Deus e te mostrar claramente através de um sinal. Não com altivez, não para provar a Deus, mas de humildade. Falou, Senhor, será que sou eu mesmo? Eu entendo isso como uma humildade de Gideão. Ele disse, se has de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que porém um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e securo sobre toda a terra, então conhecerei. E ele realmente queria que aquele novelo de lã ficasse encharcado e a terra ficasse seca. E aconteceu. De manhã ele pegou, espremeu, tinha um copo de água no velo de lã, naquele novelo, mas a terra não tinha água nenhuma. E veja que ele repete o pedido do sinal. Deus sonda o nosso coração. Nós somos ligeiros para julgar, não somos? Falam, que descrente, você lê essa parte, está vendo? Gideão foi escolhido, mas olha que descrente que ele era. Depois, quando chega no final, no capítulo 7, ele vai pedir mais. Deus ainda fala com ele, você ainda está em dúvida, né? Vai lá,
no acampamento e você vai ouvir o que eles estão falando. Aí é a última prova. Não vou ler agora, depois você lê. E aí ele fica animado e vai com toda a força. Nós temos um Deus que sonda o nosso coração. Se você tem o seu coração reto, você pede a Ele o que Ele quiser, Ele está vendo a sua intenção. Você guarde as suas intenções. Mas tem um Pai que te ama e vai te ajudar a poder vencer a batalha. Quinto, ele confiava em Deus. Isso é muito importante. Ele não confiava em si, como nós vimos, não confiava no seu próprio ego, né? Porque hoje tudo que se diz é, confia em você. Confia no seu taco, confia na sua capacidade, confia na sua formação. Confia. O pastor Eduardo sempre ora que não somos dignos, não temos capacidade de ganhar 10% que a gente dá. Quanto mais o 100%, não temos a capacidade. Ele está falando aqui no versículo 16, porquanto eu hei de ser contigo. Ele creu nessa palavra. Era a palavra que ele pegava, porque Deus é o meu amparo. Quando o homem confia em Deus, a sua confiança está no Senhor seu Deus, está em alguém que não pode falhar. Se você tem confiança em você, primeiro, em algum momento você vai falhar. Algum momento você vai falhar. Não tem quem não falhe. A hora que você falhar, como você se justifica? Para você mesmo. Agora, confiar em Deus é ótimo, porque Deus não falha. Deus não falha. É uma rocha confiável. Porquanto eu estou te enviando, eu sou com você. Você pode confiar. Quando você se abriga nessa verdade de que Deus é o único que pode te dar a segurança, ninguém tira a segurança de você. Pode passar os céus e a terra, mas você fica seguro. Continua em paz. No versículo 17 a 18, ele quer um sinal de que é Deus mesmo que está falando com ele. Porque a aparição ali daquele anjo do Senhor não era, como a gente pode imaginar, um anjo com asas. Ele estava vendo um homem diante dele. Um homem. Assim como Jesus, quando veio como um homem. Aqui, Jesus está aparecendo para ele como um homem. Dá-me o sinal de que és o que comigo falas. Aí ele pede ao Senhor para ele fazer uma oferta. O israelita estava muito habituado a essa questão da oferta, né, de Deus aceitar a sua oferta. Era um ato de intimidade com Deus. E aí nós temos que buscar a face do Senhor buscando a sua intimidade. Será que Deus que falou com você para você fazer uma coisa? Busca a maior intimidade com Deus. Consagra o seu coração. O que o Gideão estava fazendo aqui era oferecer algo ao Senhor. Ofereça você. Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. E Ele lhes fará conhecer o seu conserto. Então, a intimidade com Deus é que vai dar a você a certeza que Deus é que está falando com você. E não é imaginação da sua cabeça. Nós podemos ter dúvidas assim, mas se tivermos intimidade com Deus, saberemos diferenciar. Ele vai, prepara o cabrito, como ele aqui narra a Bíblia, no versículo 19, os bolos asmos, e leva até diante do Senhor. E o Senhor, o anjo de Deus, lhe diz: toma a carne e os bolos asmos e põe-nos sobre esta penha, e verte o caldo. Nós podemos lembrar do sacrifício de Elias, né? Põe lá em cima da rocha, não põe fogo, verte a água, aqui ele põe o caldo em cima. E quando o anjo do Senhor estende a ponta do seu cajado e toca a carne e os bolos asmos, então fogo sobe da rocha e consome tudo. E o anjo do Senhor desaparece.
As maravilhas de Deus são para aqueles que têm intimidade com Ele e se relacionam com Ele, ofertando e recebendo. Nós temos um Deus que se manifesta. Hoje, no fundo do coração do crente, ele pode fazer um milagre, que vai ser visível nos olhos do seu olhar, nas suas palavras, nas suas atitudes, nas coisas externas. Mas a intimidade com o Senhor é o caminho para você ter essa manifestação. Dar e receber a Deus. Dar a Deus, receber dele. Não interesseiramente, não para coisas dessa terra, mas para ter relacionamento com Ele. Intimidade direto com o Senhor. Eu quero saber, é o Senhor mesmo? Quero saber, ouvir a tua voz. Eu preciso dessa intimidade, essa testemunho no meu coração. Versículo 22. Quando então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Ah, Senhor Jeová, eis que eu vi o anjo do Senhor face a face. Ele entendeu que ele tinha visto o Senhor e temeu. Então, Gideão tinha um temor grande. Uma intimidade com Deus não significa chamar a Deus de qualquer nome. O respeito, o temor ao Senhor precisa estar expresso na nossa vida. Não é o cara lá de cima. Não pode ser, nunca foi. Ah, mas eu tenho intimidade com Deus. Isso não é intimidade com o Senhor. A intimidade com o Senhor é poder estar muito próximo dEle, mas sempre em temor e respeito, reverência, porque Ele é o Senhor dos senhores e nós somos pó. Nós somos pó, nós somos poeira. Dependemos dEle. Se não fosse a misericórdia do Senhor, todos estaremos perdidos. Isso foi bom e foi ótimo que ele teve essa atitude. O Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Aqueles que o Senhor chama para si, Ele justifica do pecado. E Ele manifesta a sua glória. Não é? Faz parte das bem-aventuranças ver a face de Deus. Sexto lugar, comprometimento. Versículo 25 diz aqui: aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos. Esse boi nasceu quando começou a invasão dos midianitas. Havia 7 anos que os midianitas assolavam a terra. E esse boi trabalhava lá na fazenda do pai dele, havia 7 anos também. E ele manda pegar esse boi e usar esse boi para quebrar justamente o altar da idolatria que se havia formado na casa do pai dele. É necessário quebrar o altar da idolatria. Qual é a idolatria? No caso deles era Baal, no nosso caso pode ser de diversas ordens. A Bíblia também fala que a avareza é idolatria. Mas o culto do corpo é idolatria. O culto do ego, daquilo que a pessoa imagina que é idolatria. O altar da idolatria, seja qual for a idolatria, precisa ser quebrado. E o boi que nasceu ali naquele tempo vai usado para quebrar aquilo lá. Ele faz essas coisas de noite, mas pega o boi com coragem, 10 homens, destrói todo aquele altar. Varre da terra aquilo que nunca devia ter existido ali. Que era uma abominação, um israelita fazendo a adoração a Baal. Um israelita que tinha lei, que tinha profeta, que tinha a história do livramento de Deus da terra do Egito, se prostrar diante de Baal. Precisava ser destruído. Não cabe uma coisa com a outra. A Bíblia diz que o louvor é bom, fica bem, é apropriado. A idolatria nunca é apropriada. Para o homem do mundo não é apropriada, e para aquele que se chama o povo de Deus. Será que algum crente anda ainda com um santinho na carteira? Será que põe lá uma mandinga? Acredita em superstição?
Falando na China, a China não tem, muitos prédios não tem quarto andar. Porque a palavra 4 é a mesma palavra, parecida com a palavra morte, morrer. Então não tem quarto andar. Ou quando tem, faz um depósito, ou então passa direto do terceiro. Aqui tem gente que também não tem prédio que não tem 13º andar, né? No Ocidente. Não melhorou nada. Foi do quarto para o 13º. Não é? Nós não temos que ter altares estranhos. E ele corta o bosque também. Derruba o altar e corta o bosque. Era para derrubar tudo. Ele faz isso. Mas, na sequência, o que ele faz? Ele edifica ao Senhor um altar. Então, não basta destruir o altar de Baal. Não basta cortar o bosque. Não basta destruir o que está errado. É preciso reconstruir um altar que está caído. É preciso colocar um lugar de adoração na vida. A vida precisa adorar a Deus, ela precisa ter um local de adoração. Um local não é um lugar físico, mas é o desejo de adorar ao Senhor. Eu lembro que a minha sogra dizia que às vezes estava tão atribulada a casa, ela ia para o banheiro, se fechava lá, batia os 2 joelhos no chão e orava a Deus. Porque era ali o lugar que ela tinha, o lugar da casa que ela tinha tranquilidade. Eu achava aquilo muito interessante, mas eu não achava ruim. Ah, que coisa no banheiro. Não, porque ela falava aqui... Às vezes a casa está toda confusa e eu não tenho um lugar para eu entrar e falar com meu Deus. Assim, não o banheiro. No banheiro ninguém vai me perturbar. Altar ao Senhor é no coração, né? É colocar a vida para adorar a Deus. Tirar o altar de Baal e construir um altar ao Senhor. Comprometendo. Veja que ele se comprometeu tanto que ele poderia ser morto. Às vezes a gente não se compromete, não vou falar isso porque vou me comprometer aqui, não vou. Mas Deus quer comprometimento. Deus quer comprometimento. Comprometimento, na verdade, não é errado, não é ruim, muito pelo contrário. Quanto melhor um casal se compromete com o cônjuge com o outro, melhor, não é isso? Você vê um casal bonito aqui, o Roberto e a Fabiane. É bom ver um casal. Nós nos alegramos porque tem uma ligação ali. Da mesma maneira, nós precisamos ter uma ligação com o Senhor, comprometimento com Ele. É importante. E ele, de manhã, quando os homens daquela cidade descobriram o que tinha acontecido, queriam matar o Gideão. Aí o pai dele falou, vocês estão querendo defender Baal? Ué, se Baal é Deus, ele que se defenda. Não é? Ele não é um Deus? Então por que ele não toma uma atitude? Você que precisa fazer alguma coisa? Sabe a palavra dele. O pai dele tinha errado, porque o altar estava na casa dele. Mas já está entendendo aqui que está errado e está defendendo o filho. Muito bem. E 7º lugar, recebe o poder do alto, versículo 34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. E aí é a grande bênção, meu irmão, porque você passa por todas as fases, você mantém a esperança, você reconhece o pecado e o confessa, você recebe o Evangelho, você é humilde, mantém a humildade, confia em Deus, se compromete, e aí comprometido você recebe o Espírito Santo sobre a tua vida. Jesus é o que batiza com o Espírito Santo, é aquele que deu a condição para Gideão ali, falou com Gideão, deu a ele o Evangelho. Hoje Jesus nos dá o Evangelho, né? Arrependei-vos e crede no Evangelho. A boa notícia é que ele pagou os nossos pecados, a boa notícia é que ele é conosco até a consumação dos séculos. Ele é conosco. Nesse mundo caído, devemos fazer a sequência do Gideão e chegar a ser cheios do Espírito Santo. Os midianitas e os amalequitas, eles ficavam como se fossem gafanhotos. Lá na África, está tendo uma invasão de gafanhotos, não é? Consumindo tudo. Come tudo.
Estão lá jogando em pesticida, mas é uma coisa horrível. Imagina o que é uma multidão de inimigos humanos em camelos e tal, como gafanhotos, comendo tudo. Mas não importa qual seja a multidão. O que importa é que se o Espírito Santo reveste você, você vai ter vitória. Eu não vou ler agora, mas no capítulo 7, então ele passa a trombeta na terra. Deus levanta Gideão com poder, com autoridade, e ele se levanta para fazer a guerra do Senhor. E na primeira chamada, vão 32 mil pessoas. Mas primeiro que isso não era suficiente para ganhar dos midianitas, amalequitas, e todo o povo que estava com ele do Oriente. Segundo lugar, que Deus fala para ele, isso é demais, não adianta. Porque se tivesse povo todo, vão achar que foi eles que ganharam. Pela força do braço deles é que ia alcançar a vitória. A nossa vitória não depende da nossa capacidade. Você tem que crer em Deus, entende isso? Não depende de nós, depende do nosso Deus. Então, se você está com Deus, você é a maioria, mesmo que você seja um só homem. Então, a primeira coisa que Deus manda ele fazer, manda os covardes embora. Quem é covarde vai embora. 22 mil foram embora. De 32, 22, ou mais da metade já deu no pé. Não precisou nem falar duas vezes. Quem é Pronto, já tinha 22 mil indo embora. Covarde, não dá. Mas ainda era muita gente, tinha 10 mil ainda, e ele manda, então, eles irem nas águas para serem provados. Quem é que estava bebendo água, lambendo? Esse foi separado para lutar. Não ficou abaixado sem olhar, não estava percebido da guerra. E com esses, foram só 300, foi que Gideão fez a guerra, você conhece a história. E foi uma vitória esmagadora. Qual é a situação na tua vida aqui de invasão, que parece fora do controle? Mantenha a esperança. Não deixe a esperança fenecer na tua vida. Veja o que você pode fazer e faça, mesmo que seja pouquinho, mesmo que seja bater o seu trigo no lagar. Reconheça o seu pecado, porque Deus sempre vai mostrar se tem algum problema e o que você precisa corrigir. Ou se é do povo, ou se é de algum familiar. Não que é maldição hereditária, não, mas afeta. Afeta. Numa casa onde tem um pecador, todos sofrem. Qualquer pecado que seja. Se ele joga, tem dinheiro que dê. Se ele se droga, as coisas somem, o dinheiro some, a paz some. Se ele se prostitui, é uma tristeza, é uma vergonha. O pecado destrói. E nós devemos pedir perdão ao Senhor, até por isso que não fizemos. Temos que clamar ao Senhor e pedir misericórdia. Deus te dará uma palavra de confiança. Esteja atento para essa palavra. Ela pode vir numa pregação, ela pode vir na palavra do irmão que abre o culto, ela pode vir no louvor, ela pode vir no louvor no carro, ela pode vir no louvor na sua casa, quando você liga o rádio para lavar a louça. Ela pode vir na leitura da palavra, ela pode vir num pensamento, numa oração, ela pode vir através de um profeta. Deus te dará uma palavra, porque Ele é fiel. Mantenha a humildade o tempo todo. Não se ensoberbeça. Mantenha a sua cara no pó. É a forma de nós não perdermos a bênção. Confie em Deus. Confie em Deus de todo o seu coração. Ele te deu a promessa, confia nele. Mantenha a confiança. Comprometa-se com Deus. Sexto lugar. Então, existe algo que você tem que fazer para se comprometer? Envolva-se e comprometa-se com Deus. E
receba o Espírito Santo, que o Espírito Santo, Senhor, te dará para dar força e sabedoria e vitória em todo o tempo. Nós podemos, nesse último momento da terra, fazer uma diferença ainda muito grande. Jesus disse que de todos os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Mas o menor no reino de Deus era maior do que ele. Então Deus quer nos usar. Não porque nós sejamos muita coisa, mas porque Ele derramou o Espírito Santo sobre a nossa vida em abundância. E pode nos usar em várias situações. Nós queremos ser usados para Deus, amém, irmãos? É o último momento, nós não sabemos quanto tempo temos nessa terra, mas nós queremos ter vitória. Então, vamos nos encher do Senhor para virarmos essa situação que está aí e fazermos o Evangelho ser novamente respeitado. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua bendita palavra, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é todo poderoso, é o Senhor que opera em nós o querer e o efetuar. São os últimos momentos, Senhor, que nós cremos assim. O mundo está conturbado e tão refratário a receber a tua palavra. Tantas coisas acontecem, Senhor, todos os dias. Mas nós queremos pedir perdão, Senhor, por aqueles nossos que deveriam estar falando corretamente e às vezes se excedem e falam o que não deveriam, Senhor. Nós queremos pedir perdão pelas vezes que nós também não nos posicionamos corretamente. Pedimos perdão, Senhor, porque não nos colocamos na brecha como deveríamos. Nós precisamos orar. É o último momento. Ensina-nos, Senhor, a buscarmos a tua face de todo o nosso coração e a nos prepararmos, Senhor, para o que virá. Sabemos que o Senhor haverá de nos usar para a glória do teu nome, porque essa é a tua vontade em todo o tempo e queremos dispor a nossa vida para que assim aconteça. Pedimos a tua misericórdia, Senhor, sobre os povos da terra, para que aqueles que são teus eleitos, que o Senhor haverá de salvar, sejam despertados, Senhor, do sono em que vivem, nós possamos ser usados para falar ao teu evangelho e levar muitas pessoas ao conhecimento da verdade. No nosso trabalho, no nosso estudo, faculdade, escola, nos nossos relacionamentos com os vizinhos, em todo lugar nós queremos resplandecer a tua glória e vencer esta batalha, Senhor. Então colocamos a nossa vida diante de ti e pedimos que o Senhor resplandeça o teu rosto sobre nós e nos abençoe, para que tenhamos vitória em todo o tempo, Senhor, e o teu reino seja implantado sobre a terra fortemente, Senhor. Glorifica o teu nome. Pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Shalom Adonai, Pai do Senhor. Vamos louvar a Deus com os nossos dízimos e ofertas. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui.
Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Amém. Sente sua mão para cá. Pai, nós te damos graças a Deus por esses dízimos e ofertas entregues aqui em tua casa, Senhor. Te pedimos que o Senhor agora multiplique esses recursos para que nós possamos fazer mais, ó Deus, na tua casa, Deus. Abençoa, Senhor, a administração desses recursos, ó Deus. Abençoa, Senhor, a todos, ó Deus, que administram os teus recursos, ó Pai. Abençoa também os teus filhos, Deus, abra as comportas dos céus. Derrama, Senhor, boa medida, sacudida, recalcada, Deus, e transbordante na vida dos teus filhos, ó Deus. Abençoa, Senhor, os seus trabalhos, ó Deus. Faz render, ó Deus, os seus salários, ó Deus. Cuida de tudo, Senhor. Nós confiamos em Ti, porque sabemos que o Senhor é quem cuida de nós, ó Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem mais um recado aí. Vamos lá, põe lá. Fala galera, a gente aqui vai falar os avisos. Toda quarta-feira às 8 horas, reunião de oração. Todo domingo às 7 culto 10, escola bíblica dominical às 10 horas. O acampamento de adolescentes e jovens do carnaval, nas inscrições são até amanhã. E o encontro de casais dia 29 às 7 horas. Tchau! Olha Deus. Irmãos, não se esqueçam do dia 15, sábado que vem, temos o encontro lá de presbitério lá no Butantã. Vai seguir muito o que aconteceu ano passado em relação a estacionamento e o alimento que vai ser naquele restaurante que eles separaram lá, que come à vontade e é tudo tranquilo. Não deixe de ir. Amém? Aqueles que deram o nome, se apresentem, estejam lá. Vai ser importante. Tem muita coisa para acontecer. Amém? Pastor Reinaldo, Kátia, Lavínia, vem aqui, por favor. Sobe aqui, irmãos. Antes de falar sobre eles, a gente tem que orar porque os nossos jovens estão voltando agora de lá de Bertioga, e com essa chuva, que Deus os traga debaixo da guarda e proteção e livre de todo mal e de todo perigo, em nome de Jesus. Amém. Pastor Reinaldo, a Kátia e a Lavínia estão passando por um outro ministério, encontraram, como ele mesmo falou hoje para mim, debaixo de muita oração, debaixo das conversas que eles tiveram com o Senhor, e aprove a eles e a Deus que eles seguissem a carreira que eles têm proposto em outro ministério, de outra maneira. E o que nós temos que fazer agora? Nós vamos abençoar a vida deles
nessa nova jornada, nessa nova situação. Então eu quero pedir que a igreja se levante e estenda a sua mão para cá. Eu lembro sempre Gálatas 6:7. Aquilo que você semeia, isso você colhe. Então eu vou estar orando aqui, mas você abençoa a vida deles. Abra sua boca para desejar tudo de bom e de melhor para a vida deles. Porque também o primeiro a colher são vocês próprios. Então, que não fique só na minha oração, mas que de todo o teu coração você abençoe a vida desse casal e da Lavínia. Amém? Deus eterno e todo-poderoso, nós queremos te agradecer, Senhor, pela vida deles. Agradecer pelo trabalho deles e queremos te pedir agora, Senhor, nessa nova jornada, nesse novo trabalho, nessa nova situação, Senhor, nessa nova empreitada, cerca com os teus anjos, afasta Satanás e os demônios, dá da tua paz, do teu amor, da tua provisão, abastece os celeiros, abastece as finanças, Senhor, melhora cada dia mais os relacionamentos, que ele tenha paz, tranquilidade, em todo o tempo, em toda a situação, que Satanás e os demônios não retalhem em nada, Senhor. Antes, pelo contrário, que eles fujam por 7 caminhos diferentes. E que todo o trabalho, tanto do Reinaldo quanto da Cátia e da Lavínia, seja um trabalho profícuo, de sementeira, de produção de sementes, de germinar e crescer multiplicadamente a 100, 1000, 10.000, 1 milhão por um, Senhor. E que eles sejam abençoados em tudo que eles façam e tenham a paz e sejam felizes. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos, certos da vitória, Pai. Amém. Pai do Senhor, irmãos, queria agradecer primeiramente a Deus por esses 4 anos que passamos aqui. Fomos muitíssimamente abençoados, fomos acolhidos. Lembro da palavra que quando eu quero falar da questão da família, eu lembro sempre da imagem do pastor Ricardo, né? Ele disse assim, nossa, você ficou aqui 1 ano, não falou nada, né? Então a gente estava conhecendo o trabalho. E eu fui muito, você me recebeu muito bem, viu, pastor? E depois me apresentou para o pastor Eduardo, e logo conhecemos a igreja. E nós queremos agradecer por esses 4 anos aqui nesse lugar. Espero que nós tenhamos sido bênção para a igreja, porque a igreja foi bênção para nós. Então, queremos agradecer pela oportunidade que o pastor Eduardo, os demais pastores, me confiou o púlpito, me confiou o culto de quarta-feira, irmão Eliseu, juntamente com o Roberto, mais os cultos, algumas casas eu visitei, eu comentei com o pastor Eduardo, tive o privilégio de apacentar algumas ovelhas com a ordem dele e fui muito abençoado. Então eu quero agradecer em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês, seja tudo profícuo que vocês façam e de vez em quando vem nos visitar. Amém? Mais algum recado? Nada de sábado, tudo em ordem. Tem mais um louvor? Não? Glória a Deus. Vamos orar. Deus eterno e todo-poderoso, mais uma vez a gente entra na tua presença e pede, Senhor. Abençoe a volta dos que estão viajando, Senhor. Não só dos jovens, Senhor, mas todos aqueles que ainda estão de férias e que estão terminando ela ainda essa semana, Senhor. Tem muitos lugares que só vão começar o trabalho a partir de segunda-feira agora. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal e de todo perigo. Traga cada um de acordo com a tua mão de poder, tua mão de amor, tua mão de misericórdia, Senhor. E que todos, Senhor, possam chegar e serem dirigidos pelo teu Santo Espírito em tudo o que eles façam, Pai. Obrigado pela vida dos jovens. Obrigado por tudo que foi semeado lá em Bertioga, Senhor, e que nós possamos ter cada vez mais momentos de intimidade e comunhão com cada um deles, sabendo que eles são muito preciosos para Ti, Pai. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos, certos da vitória, Pai. Dá-nos uma semana abençoada na Tua presença. Livra-nos de acidente, de incidente, de ladrão, de homem mau, de assaltante, de bandido, de bala perdida, de furto, de tudo quanto é coisa ruim, de homens maus, de tudo, Pai. Cerca-nos com os Teus anjos, livra-nos e protege-nos de todo mal e de todo perigo, e dá-nos da Tua paz. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, Pai. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, agora e sempre. Shalom, Adonai, a paz do Senhor. Não saia sem dar a paz do Senhor para 68 pessoas.